Bom dia a todos vocês, pedindo a proteção divina, pedindo que Deus nos abençoe abundantemente e nos dê sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. O título de hoje é Deus sabe o que você tem feito, continuação de Gênesis, capítulo 37. Mas será que alguém mais, além de Deus, sabe intimamente tudo, todas as mínimas coisas que você tem feito? Não, é só Deus quem sabe. Hoje em dia, a tarefa de criar os filhos está muito difícil, porque é uma época em que os filhos exigem dos pais muita privacidade. E a maioria das vezes essa privacidade está ligado com o pecado. Eles querem pecar na internet, pecar de diversas formas. Então eles querem essa privacidade. Aí entra drogas, eles começam a ficar viciados em jogos, em pornografia online e muitas coisas. Cabe aos pais usar de sabedoria para limitar essa privacidade, para que o pecado não seja cometido dentro da família. Marido e mulher, um querendo controlar o outro, mas será que tem como a gente realmente controlar o esposo ou a esposa? Não, porque o relacionamento ele deve ser baseado não no controle, mas na confiança mútua. E o casamento, por isso Deus recomenda um casamento cristão em que ambos creem em Deus e seguem os mandamentos da lei de Deus. Está aí na tela para vocês que Tiago está dizendo que o pecado sendo consumado gera a morte. Mas o povo está por aí cometendo pecado e está todo mundo vivo. É exatamente por causa disso, porque o pecado não mostra para os seres humanos. Muitos dos pecados são feitos às escondidas. Uma pessoa que quer usar droga, na maioria das vezes, ela não vai sentar na frente do pai e da mãe para usar drogas. Ele vai fazer isso às escondidas no seu quarto, com os amigos, num lugar escuro, fugindo da polícia e tudo mais. Mas veja que Deus, Ele vê tudo. Porque a educação religiosa está faltando na vida das pessoas, quando a pessoa está fazendo isso, ela não tem aquela ideia de que Deus está ali olhando e assistindo e vendo tudo que Ele está fazendo. E outra coisa que leva a pessoa a essa descrença é que Deus, neste momento, não está interferindo. Ele não está falando com essa pessoa cometendo o pecado. Ele não está obrigando essa pessoa a parar de cometer o pecado. Não. Por que isso? Porque Deus está respeitando o nosso livre-arbítrio. Deus quer que a gente vá para Ele livremente. Então, o ato de educar os filhos começa a ficar cada vez mais difícil, porque nós estamos vivendo no tempo difícil, como diz a Bíblia. O lado satânico está tentando destruir as famílias, destruir os nossos valores, aquilo que a gente tem de mais importante. O Satanás está querendo acabar com tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em como educar os nossos filhos, como conduzir as nossas famílias para manter nos solos de Deus. Jacó tinha muitos animais e quem cria animais sabe que o pasto ele é dividido em áreas para que na época da seca não falte para os animais. Então, o que as pessoas que têm rebanhos fazem é separar esses animais em áreas. Os filhos estavam pastoreando os animais que estavam numa área lá perto de Siquém. O pai Jacó mandou esses filhos lá com
a intenção de ver o que os animais estavam fazendo, cuidar deles e tudo mais. Mas aí, em seguida, ele mandou o seu filho José para ver o que é que estava acontecendo e trazer as notícias para ele. Mas o pai não tinha a mínima ideia do que esses filhos estavam fazendo lá. Ele não tinha a mínima ideia do que iria acontecer, queria mudar a história de toda a família subitamente. Vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Gênesis capítulo 37, versículos de 12 a 24. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Podem me responder onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. José foi encontrar os seus irmãos na região de Dotã, que era uma área mais provável para os mercadores que estavam levando especiarias, animais e muitas outras coisas para o Egito. Eles passariam por Dotã. E quando José ia chegando, a primeira coisa que eles disseram foi o quê? Lá vem o sonhador. José teve 2 sonhos que eram revelação de Deus, e ele ficou muito contente com os sonhos e foi e contou para os seus irmãos. E os seus irmãos sentiram ofendidos, sentiram muita raiva do irmão, porque estava dizendo que o irmão estaria numa situação de superioridade e que eles teriam que prestar reverência ao irmão. Então, eles planejaram assassinar o irmão ali. Esse era o primeiro plano. Veja que o pai estava em casa, não sabia nada disso. Mas por que é que planejaram isso? Por ódio e por ciúme de José.
eles eram 11 ali, e 2 desses 11, eles tentaram salvar a vida de José. O primeiro foi o próprio Rubem, que é o filho mais velho. Ele queria preservar a vida do irmão. E o segundo foi Judá, querendo livrar o irmão da morte, e propôs um negócio lucrativo, porque ele viu que as caravanas estavam se aproximando. Então, fazer negócio com esse povo para vender o irmão como escravo seria algo muito bom a fazer, e eles não teriam que matar o irmão. Não sei se vocês observaram no texto, mas José foi ao encontro dos irmãos usando a túnica longa que o seu pai tinha dado. Olha, se a gente vai pastorear animais, a gente não vai pôr uma túnica de honra. E isso nos mostra que José estava muito interessado em mostrar a sua posição de superioridade diante dos irmãos. E os irmãos lá pastoreando, eles estavam se sentindo muito diminuídos, tendo esse irmão vindo todo de túnica inspecionar o que é que eles estavam fazendo. Pensem sobre isso. Mas nós vimos aí nessa atitude orgulhosa que em momento nenhum mostrou que ele estava interessado em promover o bem-estar de seus irmãos, em se dar bem com eles, arrumar uma maneira amigável de ainda ser o líder, mas ser amigo, ser um irmão verdadeiro, relacionar bem com eles. Mas a gente vê por trás das suas ações que ele realmente queria ser o líder. Não importa se seus irmãos gostassem ou não. É como na nossa vida. Deus tem um plano para nós e nós vamos vivendo, mas nós não sabemos exatamente quais são esses planos, a menos que nós estamos em contato com Deus o tempo todo, orando, vigiando, pedindo para Ele, perguntando. Veja que Deus age, eu já tenho um vídeo nessa área, que Deus age mais ou menos assim, penso, como um GPS. O que o GPS faz? Você coloca no GPS, eu quero ir no centro da cidade. Aí o GPS está mandando você dar voltas. O que você faz? Eu vou pelo caminho que eu sei. E aí o GPS vai fazer o quê? Recalcular. Ele vai recalcular e vai te mostrar nesse caminho que você está indo como chegar nesse ponto final. Não é isso que o GPS faz? Assim, eu imagino que Deus opera conosco no livre-arbítrio. A gente está sempre desviando de acordo com a nossa vontade, não a dele, mas Deus continua possibilitando que a gente, nesses caminhos que a gente vai, a gente ainda chegue naquele ponto final que Ele quer, que Ele deseja. Aí mostra toda a misericórdia de Deus para conosco, porque em momento nenhum Deus vai nos obrigar a seguir aquela linha que Ele traçou. Não. Pelo contrário, Ele está sempre adaptando aquilo que a gente está fazendo no nosso livre-arbítrio e tentando, mandando pessoas para nos ajudar. Ele manda anjos, Ele manda pregadores, Ele manda as pessoas das igrejas, Ele manda inúmeras coisas que a gente nem percebe no nosso caminho, que é uma ajuda de Deus, que é uma bênção de Deus. Tá aí, vocês notaram que José estava perdido e um homem apareceu e lhe deu uma informação. Esse homem pode muito bem ser um anjo de Deus, e nós não sabemos porque a Bíblia não diz, mas pode sim ser. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Porque o fato de José ter sido enviado para o Egito, olhem aí na tela, faz parte de uma profecia em que Deus já tinha dito a Abraão. E Deus revelou
que as pessoas poderiam ser escravizadas, seriam consideradas forasteiras em suas terras. E por que é que está acontecendo isso? Isso foi uma questão da tarefa de Gênesis 35, porque Deus queria encaminhar os israelitas para tomar posse da terra prometida que é Canaã. Mas essa posse ainda não tinha acontecido. Então, eles eram forasteiros nessa terra. Por quê? Porque Deus ainda não tinha dado a eles essa terra. Essa parte de hoje nós continuaremos amanhã na graça de Deus, mas antes de terminar eu quero mostrar para vocês os resultados do teste relâmpago sobre Gênesis 35, para que vocês observem como que as questões foram conduzidas e também para vocês verem do meu lado o que é que eu estou analisando. Para mim é importante ver em que área as pessoas estão errando mais e comentar sobre isso, que é para que a gente aprenda mais e mais a palavra de Deus. Então vamos aos comentários. Gente, eu estou mostrando para vocês aí os resultados do teste relâmpago de Gênesis 35. 16 pessoas participaram e foi fechado ontem. E as respostas saíram muito boas. Veja aí, a primeira resposta todo mundo acertou. A segunda resposta, houve uma pessoa que fez errada. Então, se eu clicar aqui para mim conferir o que é que essa pessoa respondeu, ela disse que ele armou uma tenda e cuidou dos animais. Olha, do ponto de vista pessoal, a gente analisando a viagem de Jacó, seria a coisa que ele faria. A gente deduziria que ele iria armar a tenda e cuidar dos animais que estavam sedentos com muita fome. Mas o teste é baseado naquilo que a palavra de Deus está falando. E a palavra de Deus não está falando isso, mas está falando que ele construiu um altar. Então, nós devemos sempre basear na palavra de Deus para ter sucesso nesses testes, tá bom? Aqui, o teste 3, 2 pessoas colocaram outra, né? Se eu vou no resultado aqui, nós vamos ver que a pessoa respondeu corretamente, mas eu não sei por que o teste não registrou. Talvez a pessoa não deu entrada no teste, ou talvez ela deixou o teste em branco, mas parece para mim que ela respondeu corretamente. E voltando aqui, vocês vão ver que todo o teste aqui, 14 pessoas acertaram, significa que 2 pessoas não responderam, 14 pessoas novamente, e a aceitação do grupo, 13 pessoas colocaram 5 estrelas. Estou muito agradecida por isso, glórias a Deus, que Jesus nos abençoe. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram do teste, e eu tenho certeza que isso vai ajudá-los a aprender, a guardar mais a palavra de Deus. E sempre que for possível, tire um minutinho para participar. Muito obrigada, amigos. Lembrando para vocês que está no site o teste relâmpago sobre Atos 6, que vai encerrar dia 5 deste mês. Então, quem ainda não participou, por favor, participe, faz parte do nosso aprendizado. Essa revisão, acredite ou não, acrescenta muita sabedoria para nós e nos prepara para a vida. Muito obrigada, meus amigos, pela sua participação. Que Jesus os abençoe, que Jesus renove as suas bênçãos, que você tenha paz, saúde e felicidades. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço. Amém.